Vamos lá, meus amigos do Planejamento 365, sejam muito bem-vindos. Vamos aqui falar agora sobre a reversão, um dos pontos mais importantes de reforma. Em 2017, a reforma trabalhista, a Lei 13.467, alterou o artigo 468 da CLT, que trata da alteração do contrato de trabalho, especificamente sobre a reversão. Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos e vamos agora tratar desse instituto importante para a gente. Então, a reversão do empregado. A primeira coisa que nós temos que deixar claro é que reversão é diferente de rebaixamento. Rebaixamento não é permitido de forma nenhuma. Mesmo que se mantenha o salário do cargo acima, o rebaixamento, ele induz aqui um dano moral. Você pode não ter um dano material, porque o seu salário foi mantido, mas você tem um dano moral em virtude desse rebaixamento. Então, se você contratou um empregado, ele está numa determinada função, você entende que ele não tem aptidão ou conhecimento técnico para aquela função, você terá que dispensá-lo. Você não poderá rebaixá-lo para uma função mais simples. Você terá, pelas normas de direito do trabalho, para evitar eventuais condenações, que dispensá-lo. É para isso que serve, fazendo um gancho aqui, o contrato de experiência. Você contratou por experiência naquela determinada função, viu que ele não tinha conhecimento técnico, que ele não tinha aptidão, terminou o contrato de experiência, dispensou. Você não pode rebaixá-lo. Agora, a reversão é possível, a reversão é lícita, a reversão é um jus variandi do empregador. Vamos entender o que é esta reversão possível que se enquadra no jus variandi do empregador. Olha o movimento que eu coloquei aqui para vocês. Você estava num cargo, entre aspas, comum, passou para um cargo de confiança, vai ser revertido para o cargo comum, ou seja, você retorna para o cargo anteriormente ocupado. Então vamos para uma loja, você é vendedor da loja. Esse vendedor da loja é o cargo que eu coloquei entre aspas ali comum, para demonstrar que não é um cargo de confiança. Então você está naquele cargo de vendedor, é alçado a gerente, passa a ocupar o cargo de confiança de gerente daquela loja. O empregador pode, a qualquer momento, sem nenhuma justificativa, sem nenhum motivo, fazer o quê? Revertê-lo ao cargo anteriormente ocupado. Ou seja, você volta a ser vendedor. Você era vendedor, passou a gerente, volta a vendedor. Esse retorno é a chamada reversão. É possível por quê? Porque o cargo de confiança, você não fala em estabilidade nele, você não fala em direito de continuar no cargo de confiança, isso não existe. Cargo de confiança, ele é transitório, ele é passageiro. Você ocupa o cargo de confiança enquanto o seu empregador quiser. Tanto que se fala em reversão aqui com ou sem justo motivo. Eu quero revertê-lo. Ok, é uma situação totalmente lícita aqui. Esse parágrafo primeiro aqui, foi alterado pela reforma trabalhista, que também incluiu um parágrafo segundo. Então, olha aqui sobre a reversão, dentro do artigo 468. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Não é uma alteração unilateral. Por isso que não precisa aqui de consentimento do empregado. Só que a grande questão aqui, que foi resolvida sob a ótica do empregador pela reforma trabalhista, está relacionada à gratificação de função que era paga. Então vejam, você era vendedor, passou a ser gerente. Quando você passa a ocupar o cargo de gerência, você passa a receber gratificação de função. Lá no artigo 62 da CLT, diz que essa gratificação de função tem que ser de pelo menos 40%. Pode até ser mais, pode, mas tem que ser de pelo menos 40%. Você estava recebendo aquela gratificação de função. Enquanto você estava naquela função de confiança, estava recebendo a
gratificação. O que o TST fez há anos atrás? Criou um entendimento acerca de manutenção dessa gratificação mesmo após a reversão. Caso você ficasse naquele cargo de confiança 10 ou mais anos. O TST criou esse entendimento lá atrás, na súmula 372, eu até coloquei no slide, já volto nele lá. O TST editou essa súmula 372 falando, se o empregado permanecer por 10 ou mais anos no cargo de confiança, se ele for revertido, ele mantém a gratificação de função, não vai manter mais. A reforma trabalhista retirou essa manutenção. A reforma trabalhista trouxe a informação direta de que não há manutenção da gratificação de função, independentemente do tempo que você permaneça no cargo de confiança. Então, não há mais a incorporação da gratificação de função. Nós não vamos mais aplicar a súmula 372 do TST. Então você pode permanecer 30 anos naquele cargo de confiança e ser revertido, sim. Você vai perder a gratificação de função? Vai. A gratificação de função vai ser paga apenas, tão somente, enquanto você estiver exercendo a função de confiança. Não há incorporação, não há direito adquirido, não há questão de estabilidade financeira, nada mais. A gente não vai mais aplicar essa súmula 372 do TST, ok? Trouxe aqui uma decisão judicial, trouxe uma jurisprudência. Antes da jurisprudência, temos uma outra questão aqui. No exemplo, eu falei para vocês o seguinte, depois a gente vai ver um julgado bacana aqui. No exemplo, eu falei que você era vendedor, passou a ser gerente e foi revertido para o cargo de vendedor. Só que você pode estar pensando na seguinte situação. O João, ele foi contratado como gerente. Ele nunca foi vendedor. Então abriram a vaga de gerente, contrataram o João. Ele nunca foi vendedor. Está exercendo a função de confiança, gerente daquela loja. Um belo dia, o empregador fala, João não está legal, não está sendo um bom gerente, ou eu queria modificar aqui essa gerência. O que eu posso fazer com o João? A única alternativa aqui é demiti-lo, é dispensá-lo. Neste caso do João, eu não posso falar em reversão, porque a reversão, lembra, é o retorno ao cargo anteriormente ocupado. Ele nunca ocupou outro cargo a não ser gerente. Então, por isso que eu coloquei aqui, que o empregado que já foi contratado como cargo de confiança, como gerente, diretor, ele não tem possibilidade de ser revertido. Se ele passa a vendedor, vai ser rebaixamento, que é proibido pelo ordenamento jurídico. Então, neste caso, se ele não ocupou um cargo anteriormente, para voltar a ele, não há possibilidade de reversão. Eu vou ter que dispensar o João. E é óbvio que eu não posso dispensar e recontratá-lo como vendedor. Não, porque seria fraude trabalhista. Eu vou ter que dispensar e vou contratar outro gerente, não vou poder aproveitar o João num cargo inferior na minha empresa. Ok? Agora sim, vamos lá para a nossa jurisprudência. Peguei aqui uma do TRT terceira região, que é o de Minas. Então estamos falando aqui, gratificação, reversão ao cargo efetivo, licitude, o artigo 468 prevê expressamente que não constitui redução salarial lesiva ao empregado a supressão do adicional de função, quando do retorno ao cargo efetivo. Com efeito, a designação para exercício de função comissionada tem caráter precário e não gera para o empregado o direito à incorporação do salário comissionado. Quando ele fala aqui dessa gratificação de função, desse adicional que ele vai receber em virtude daquela função de confiança. Função de confiança é precário, é passageiro, você está ali agora. É o que a gente fala, você não é gerente, você está gerente, porque amanhã você pode ser revertido ou pode ser mesmo
dispensado, como nós vimos. Então, essa retirada da gratificação de função, a retirada deste valor que você recebia por estar no cargo de confiança, não vai caracterizar redução salarial, nada nesse sentido. Tá bom, meus amigos? Daqui a pouco eu volto com mais Planejamento 365 para vocês. Um abraço.